Mas, doutora Elisângela, o doutor trouxe aqui a questão do impacto do ambiente social, das condições sociais, também na longevidade. Eu queria saber o impacto da genética. O que esse fator, a genética, influencia em termos de uma longevidade melhor? Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Legal. Esse programa é da Smart 15 em parceria com a FUNPRESP Jude e hoje eu tenho a alegria de receber junto ao meu amigo Dr. Flávio Cooper, que há 15 anos me deu posse no TRT da 15ª Região, quando então era o nosso presidente. Hoje vamos falar sobre aposentadoria e longevidade com os nossos queridos convidados, doutora Elisângela Chaves e Aguinaldo Neri. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. É uma alegria para nós, né, doutor Flávio? E para iniciar esse espetáculo, essa alegria que é a aposentadoria, nós teremos um show do doutor Flávio. Já que envelhecer é uma arte, vamos começar aqui com um belo espetáculo. Doutor Flávio, por favor. Muito obrigado, doutora Fernanda. É uma grande alegria estar aqui com nossos convidados ilustres e com você, colega muito querida. Eu vou começar com um pequeno trecho de música. Vou cantar 2 linhas porque ela tem a ver com o nosso debate hoje, com a nossa discussão. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Que máximo! E ela é boa mesmo, em todas as fases. Nós vamos abordar aqui, como eu já disse, a fase da aposentadoria e longevidade. Apresentando um pouquinho mais os nossos convidados, doutora Elisângela Chaves, médica geriatra, especialista em envelhecimento saudável, e doutor Aguinaldo Neri, psicólogo, especialista em desenvolvimento humano, carreira e projetos de vida. E agora, me apresentando, que eu esqueci de fazer isso também, doutor Flávio, e eu sou Fernanda Gomes, juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e diretora dos cursos de curta duração na nossa escola associativa da Smart 15. E agora, iniciando a nossa abordagem, queridos convidados, doutora Elisângela, doutor Aguinaldo, quiserem deixar sua saudação. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga discutir e aproveitar bastante esse momento. Eu também agradeço bastante essa oportunidade e já percebi pelas conversas preliminares que teremos um podcast muito interessante, muito útil para quem está planejando o seu processo de aposentadoria. Vai ser muito interessante. Nós que agradecemos. E falando em planejamento, doutor Cooper, qual que é a sua experiência no planejamento de aposentadoria e o que o doutor tem aí para iniciar com os nossos convidados? Então, eu estava pensando em dirigir uma pergunta ao doutor Aguinaldo, porque você convive com a sua profissão diariamente, você ama o seu trabalho, você ama as pessoas com quem você trabalha, você passa 40 anos se ativando e, de repente, você sente, né, que precisa parar, né, que você já fez a sua contribuição. E aí o teu corpo começa a relutar. Então, quando eu comecei a pensar em que na aposentadoria eu ficava doente, eu ficava de cama de febre. E aí depois, então a decisão da aposentadoria é um processo.
E ele é semelhante ao luto, é quase como você perder uma pessoa, é você perder a sua profissão, e luto é sofrimento. E eu queria mas é possível e devemos superar, não superando, há um risco da depressão e de outras doenças emocionais. Então eu queria perguntar ao doutor Aguinaldo, a sua visão sobre esse processo de aposentadoria, que é quase um sofrimento, né? Essa transição de uma condição profissional ativa para algo chamado aposentadoria na nossa sociedade precisa ser bem planejada, como eu falei, porque a nossa cultura associa as pessoas ao que ele faz. Eu sou psicólogo, depois é que vão perguntar o que eu gosto, o que eu faço. Por exemplo, foi um prazer ver como você canta, né? Mas se me apresentassem, doutor Cooper, juiz do trabalho, né? Então a gente é muito visto pelo que a gente faz. E quando a gente se aposenta, a coisa se quebra um pouco, né? Então, opa, agora eu sou ex. E na nossa sociedade, ex é algo muito complicado. Ex-marido, ex-amigo, ex-presidente, qualquer coisa ex, é uma quebra de identidade. Então a gente perde pedaço da nossa identidade, que é algo muito precioso para nós, né? Então é um processo realmente de se reinventar, é o que faz parte do meu programa. Aliás, isso chama-se reinvenção pessoal, né? Aposentar-se ou reinventar a própria vida. Reinventar-se porque acontece esse luto mesmo, aquele Aguinaldo que existia só como professor universitário, já não é mais, então eu sou outro, eu preciso ser outro. Não adianta eu ficar vivendo, me lembrando, né, me corroendo, que agora eu não sou mais, eu não tenho mais aluno, não posso dar nota, não posso pedir trabalho, não posso... Então eu tenho que me reinventar. Então é um processo de me reencontrar, e é um processo que para algumas pessoas são dolorosos, né? São processos dolorosos, né? Porque essa reinvenção exige autoconhecimento, exige novas descobertas, exige investimento pessoal, exige decisões, perdas, ganhos, né? E nem sempre é um processo tranquilo, né? Às vezes eu preciso investir bastante para me reinventar. Se eu não conseguir isso, o vazio que um profissional tem depois que se aposenta, vamos fazer o seguinte exercício. Se eu pedir para o senhor, Dr. Cooper, descreva uma semana do seu dia a dia, quando você trabalhava. Minuto a minuto, você sabe, cheio. Tira a função de juiz. Vai sobrar uma quantidade de horas enorme. Como é que você preenche essas horas? Né? Com coisas significativas para você, né, que façam sentido para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, o luto tem muito a ver com essa perda. Eu perco status, eu perco significância na minha vida, eu perco Renda, rotina, tem que falar com renda, que geralmente é uma perda muito sensível, né? Então é um processo de reinvenção. Por isso eu digo assim, hoje a sociedade me permite, eu posso me aposentar ou reinventar a minha própria vida. Eu prefiro reinventar. Eu posso ser mais feliz até, tá? doutora Fernanda, Vossa Excelência, aqui é a minha diretora, eu posso aproveitar e fazer uma Com pergunta certeza, fique à para a vontade. doutora Elisângela? Esse tema me lembrou o Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra, um médico sobrevivente de campo de concentração. Quando ele era no ensino fundamental dele, ele começou já a escrever um trabalho dele que é o propósito de vida. E ele declarou que o homem que não tem propósito de vida não tem nada. Então, eu queria saber a visão da doutora sobre o propósito de vida e a influência na longevidade, na saúde, nesse processo do pós-aposentadoria. Sim,
Hoje a gente considera o propósito de vida como um dos pilares da longevidade saudável, né? Então, quando a gente pensa em envelhecer e longeviver de forma saudável, você tem que ter em mente um propósito, você tem que realmente entender qual que é a sua essência, o que, que é que realmente te motiva, o que faz com que você queira continuar vivendo. Isso não necessariamente tem que estar vinculado só com a profissão, que é o que acontece. A gente passa a maior parte do tempo de nossas vidas, do nosso dia, na atividade laboral. E acredita-se que o nosso propósito é aquilo que você exerce, mas não necessariamente, não só isso, né? O fato de ser médica e de cuidar, esse será só a minha essência, né? A gente tem que realmente ter esse autoconhecimento e saber, né, o que que me motiva, o que que realmente me faz acordar todos os dias, e isso trabalhando ou não, né? Esse propósito de vida tem que estar presente em todos os contextos e sociais, de familiar, e não só dentro do contexto de trabalho. Mas diversos estudos mostram que realmente a pessoa que tem propósito de vida, ela tende a viver muito melhor e por mais tempo. Que maravilha. E é engraçado isso que vocês trouxeram. A gente relaciona muito a aposentadoria com o exercício de uma profissão ou uma ocupação. Mas existem outros tipos de aposentadoria, mesmo com uma vida laboral ativa, a gente pode se dizer aposentado. E eu tenho uma curiosidade, eu ouvi de alguns colegas a questão de mini aposentadorias. Todo dia eu me aposento um pouco, ou planejo um pouco essa aposentadoria. Eu queria perguntar para a doutora Elisângela e o doutor Aguinaldo depois. Primeiro, qual é o ponto em que a gente precisa começar a se preocupar com o envelhecer? Quando ir ao geriatra? Quando a gente tem que começar a dar esses passos no caminho de um envelhecimento saudável? Olha, na verdade, assim, a gente envelhece desde quando nasce, que a gente realmente não tem isso em mente. Mas o impacto mesmo em saúde, as mudanças corporais, a gente sabe que começa a partir dos 30 anos. Então, um adulto hoje com 30 anos, ele está na melhor fase dele profissional, provavelmente, de saúde, mas não está planejando que um dia ele vai envelhecer, que um dia ele realmente vai ter outras mudanças, né, no contexto de saúde, na questão trabalhista, então, assim, na verdade, essa preocupação com o envelhecimento a gente tem que ter ao longo de toda a nossa vida, e não só quando realmente chega na famosa terceira idade, né, aos 60 anos, mas essa preocupação tem que existir. Isso, culturalmente, a gente não tem essa visão, né, essa preocupação de que a cada vez mais a gente vai viver por mais tempo, por mais anos, e que isso tem que ser planejado ao longo do tempo, de forma preventiva, nos cuidados que você tem aí com a sua rotina, nos seus hábitos de vida, na sua alimentação, na atividade física, tudo isso vai ter grande impacto conforme a idade for aumentando e o envelhecimento real for chegando. Exato. Antes de passar para o doutor Aguinaldo, ainda pensando na área médica, na medicina, quais foram, assim, dos últimos anos, os principais diferenciais que foram descobertos, da onde estamos, para onde vamos nesse processo do envelhecer? O que a gente precisa cuidar, o que a gente tem que focar mais? Continua o mesmo, alimentação, exercício, hidratação, sono, ou tem alguma coisa assim, olha, agora a gente teve aí um romper com os antigos marcadores? Na verdade, eu acho que uma mudança que a gente tem é de acreditar que envelhecer não é adoecer. Então, acho que isso a gente já tem que ter como ponto de partida, que é possível sim envelhecer de forma saudável. E para isso, eu falo, as pessoas estão sempre procurando a fórmula mágica da longevidade, da eterna juventude, cada vez mais os soros resolutivos, as pílulas, as cápsulas, e a gente vai se manter realmente saudável fazendo o simples e o que já é estudado e que já se tem como os pilares aí da longevidade. Então, a gente tem que ter no nosso dia a dia preocupação com a alimentação,
a gente sabe que o consumo de sal aumentou, do açúcar, os industrializados, os embutidos, ultraprocessados, estão assim relacionados o tempo todo com as doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, obesidade. Cada vez mais está aumentando o número dos cânceres e muitos deles têm relação. Na verdade, hoje, na oncologia, eles falam que 30% dos cânceres já poderiam ser reduzidos de forma geral, cânceres de forma geral já poderiam ser reduzidos com uma alimentação saudável. E aqueles que estão diretamente relacionados com a alimentação, como câncer do intestino, a gente consegue reduzir em até 70% só realmente fazendo essa alimentação saudável. Então, essa é uma preocupação. Outro pilar para o envelhecimento saudável é a questão da atividade física, que tem que fazer parte da rotina. Eu falo para os pacientes que hoje fazer exercício é como acordar e escovar os dentes. Não é para ser opcional, eu gosto, eu não gosto. É parte de uma prevenção do envelhecimento. Então, Academia é remédio. Exato. E você tem que colocar isso na tua rotina. A gente sempre tenta estimular o paciente ao exercício, e aí eu falo para ele, procura fazer o que você gosta. Comece fazendo o que você gosta, já é um grande passo, porque não adianta a gente também insistir para que ele faça determinada atividade, sendo que ele nunca se interessou por aquilo. Então, saia já do sedentarismo, mova-se, né? Escolha uma atividade e faça. Mas, pensando em envelhecimento, é muito importante sempre o exercício resistido, a musculação, o pilates, exercícios que você consiga manter força muscular, equilíbrio, porque a gente sabe que isso é a reserva do futuro, né? Diminuir o risco de quedas. Então, atividade física com exercício resistido, e hoje a Organização Mundial da Saúde fala 150 minutos por semana, que é o mínimo para a gente realmente falar que você saiu da vida sedentária. Então, é um outro pilar importante. O sono, que é uma queixa cada vez mais frequente, as pessoas e jovens, né, com queixas de insônia, com queixas de despertares noturnos, o hábito aí das telas, do celular antes de dormir, que atrapalha muito o nosso sono, a rotina, né? Você manter rotina de horário, de dormir, de despertar, independente de você estar na fase ativa de trabalho ou mesmo aposentado, você tem que ter essa rotina, o teu organismo precisa disso para você realmente ter um sono de qualidade. Outra questão é o controle dos tóxicos, né, que a gente fala que seriam tabagismo nem pensar, né, não tem recomendação nenhuma, e a questão da bebida alcoólica, que a gente também, o consumo de álcool excessivo causa uma série de prejuízos e vai atrapalhar esse processo aí do envelhecimento. A gente não consegue ainda definir quantidades, tem a quantidade que você considera como um consumo moderado, isso não tem muito certo, mas a gente sabe que quanto menos, melhor. Não é para ser uma rotina do dia a dia a bebida alcoólica. Tacinha de vinho todo dia, não? Então, é sempre discutível, porque essa tacinha, quando a gente libera, a gente nunca sabe o que é a tacinha do paciente. A gente não tem essa certeza do quanto que Qual é o essa tamanho da tacinha? os 2 dedinhos que se repetem, então é complicado. Outra pilar importante é a questão do estresse do dia a dia, a gente aprender a lidar com as situações de estresse, a gente conseguir ter, né, e com certeza o Aguinaldo vai falar melhor do que eu nisso, as válvulas de escape, o autoconhecimento para realmente saber lidar com as situações de estresse do dia a dia, ter resiliência, entender e saber enfrentar as dificuldades que vão surgindo aí ao longo da vida, tudo isso a pessoa que é resiliente, a pessoa que consegue lidar bem com o estresse, que tem espiritualidade, ela tende a envelhecer melhor, de forma mais saudável e mais longeva. Olha, a doutora trouxe 2 pontos que para mim são muito difíceis, exercício físico e alimentação. Mas, já dizia minha mãe, a gente tem que fazer o que precisa e não só o que gosta. Então, há 2 anos eu estou aí puxando ferro. Sim. Não é fácil, mas vamos lá. E comece, né? A gente sempre fala assim que nunca é tarde.
paciente chega comigo aos 80 anos e a recomendação vai ser a mesma. É claro que a gente vai considerar todo o contexto dele de saúde, a condição física que ele está naquele momento, mas sempre vai ter essa mesma recomendação. Então, nunca é tarde, comece, seja aos 10, seja aos 40, seja aos 60, escolha fazer exercício, escolha colocar isso no teu dia a dia e vai virar um hábito, vira um hábito. Eu tenho uma pergunta ao Dr. Aguinaldo. Dr. Aguinaldo, assim, no passado existe essa expressão velho rabugento, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela tentando discutir qual a característica que entre a pessoa saudável e não saudável emocionalmente, eles escolheram a intolerância. A pessoa que não tolera os outros, não tolera outras opiniões, não tolera mudanças, é uma pessoa que não está saudável emocionalmente. Como que o senhor vê isso aí? Como não ser um velho rabugento depois da aposentadoria? Olha, uma das coisas que a psicologia melhorou e houve bastante progresso é a psicologia do envelhecimento. Como as pessoas não ficavam muito velhas há algumas décadas, não tinha pesquisas. Mas a minha mulher, por exemplo, tem uma pesquisa chamada Fibra, que ela acompanha pessoas há 30 anos, as mesmas pessoas. Então ela começa a observar, né? E várias outras pessoas, eu ouvi você falar um pouco de envelhecimento bem-sucedido, que é do psicólogo chamado Paul Baltes, que ele traz algumas informações sobre o que perdemos e o que ganhamos durante o processo de envelhecimento. Assim como ela falou de que desde criança a gente envelhece, e é isso mesmo. A cada dia eu ganho algo e perco algo. Então, essa dinâmica é que gera pessoas envelhecidas, mais de bem consigo, menos de bem consigo, né? É um processo longo. E entre algumas coisas permanecem, por exemplo, estilo de personalidade não muda muito com a idade. Então, o pessoal ainda fala, usam muito a nossa idade, né? Eu acho que a gente vai aprimorando aquele estilo, vai destacando mais as qualidades e os defeitos daquele. Mostram que um jovem rabugento vai ser um idoso rabugento. Mas a ideia de que a idade transforma um jovem saudável ou bem relacionado em rabugento não é 100% exata, né? Porque muita coisa acontece em torno desse velho. Por exemplo, etarismo. Esse rabugento pode ser até uma reação ao preconceito que ele sofre. Eu não sei quantas vezes você foi chamado de velho. Eu fui várias vezes. Tiro de letra. Mas eu conheço pessoas que não. Eu sou mesmo, né? Eu sou um bom velho. Então, essa reação. Só no trânsito me xingam de velho, que eu gosto de devagar. Eu também. Passeei. Eu também, vou embora. Afinal, o senhor não tem preço, está certíssimo. Então, muitas vezes, é um traço da pessoa, digamos assim, estimulado pela idade ou pelo contexto onde ele vive, por uma série de aspectos da vida. O que nós sabemos é que a maioria dos traços do que eu gosto, do que eu não gosto, de como eu sou, se eu sou mais reflexivo ou menos reflexivo, tem um grau de permanência maior, né? O que eu perco muito? Força, né? Eu perco a rapidez de raciocínio, perfeito, mas eu não preciso... Equilíbrio, porque a gente cai muito. Isso. Veja a inteligência. O pessoal fala, não, ficou velho, ficou menos inteligente. Não sei. Tem a inteligência mecânica, aquela que a garotada tem, que faz 3 coisas ao mesmo tempo, e tem a inteligência estratégica, que é a minha. Eu penso historicamente num assunto. Eu tenho memória semântica. Quando um neto pergunta alguma coisa para mim, eles até não gostam muito, porque eu dou uma aula. Eu tenho memória. Muito mais do que o pai deles, que toca uma resposta na hora, né? Então,
diretamente. Eu acho o seguinte, existem idosos de tudo quanto é tipo, chatos, né, irascíveis, né? Eu não diria que a idade é o agente provocador. Eu diria que outros fatores externos, como, por exemplo, o enorme preconceito, a pouca vontade que as pessoas têm de respeitar os meus limites, por exemplo, já que eu ando mais devagar, me espera, né? Já que eu tenho menos força, me ajude, né? Já que eu não tenho tanta rapidez de resposta no trânsito, deixa eu ir mais devagar. Né? Então, a reação dos outros, a isso me provoca. Né? Então, talvez, será que o Aguinaldo é que virou irascível? Talvez não, talvez eu esteja reagindo a isso. Né? Então, as pesquisas têm mostrado isso, não é a idade que provoca isso, mas eu acho que um jovem chato vai ser um idoso chato. É mais provável isso do que um jovem agradável, etc., virar um idoso chato. Né? Ele vai virar porque as condições de envelhecimento na nossa sociedade ainda são mais difíceis. Preconceito direto, indireto, escondido, né, é muito comum. Eu tenho um pouco mais de treino para perceber, mas a toda hora eu vejo isso, né? Professor, bom, o senhor não vai entender isso, mas depois você lê, como eu não vou entender? Como é que você concluiu que eu não vou entender? Né? Na cabeça daquele jovem, eu não tenho a mesma condição que ele tem de entender um artigo. Eu não só entendi, como eu vou dar uma aula para você da história desse autor e dessa pesquisa. Então, o preconceito provoca muito. O etarismo é pesado. No mundo empresarial, fora do serviço público, ele é feroz. Né? Eu consigo localizar isso nas práticas de recursos humanos, nas frases eu vejo. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso. A área de recursos humanos é a mestre de cerimônia dos rituais de saída das pessoas. E lá tem um monte de frasezinhas que somente estão relacionadas às perdas. Mas eu ganho muita coisa, eu ganho sabedoria, eu ganho resiliência, eu ganho uma visão mais ampla da história. Ao contrário do que muita gente pensa, eu me comunico melhor porque eu sou mais objetivo, eu vou direto. Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho uma inteligência prática e mais concreta, eu vou mais direto ao ponto. E ao contrário do que muita gente pensa, eu sei negociar sim, porque eu tenho uma visão de empatia muito mais treinada. Eu tenho 50 anos de trabalho e de experiência. Veja, então, respondendo a sua pergunta, conheço o velho irascível. Pior do que isso. Mas eu não sei se a idade é que provoca isso. Eu acho mais provável que é o contexto, né? Que são condições nas quais ele está vivendo que provoca isso. Às vezes o meu filho eu tenho que chamar a atenção. Peraí, deixa eu no meu ritmo. É o meu ritmo agora. Quando você era pequeno, eu dava comida para você e aguentava você jogar tudo no chão. Agora é minha vez. Né? Veja, esses rituais que a nossa sociedade estão, agora começamos a aprender, né, doutora? Né? Porque nós estamos ficando velhos. Né? Meu pai não chegou à minha idade. Digamos que eu não aprendi a ver uma pessoa da minha idade, eu estou aprendendo agora comigo. Né? A sociedade não. Eu aprendi a ler uma cartilha chamada Caminho Suave. Eu não sei se você... Isso, se você voltar lá, como é que eles representam o velho? Alguém frágil, alguém dependente. Eu fui um dos que bradou forte com aquele negócio de no estacionamento, ter aquela figura de alguém curvado com... Eu falei, mas que é isso, que é isso? Essa pessoa não vem no shopping. Essa pessoa não vem no shopping. Né? Isso aí é mito.
É preconceito. Então, hoje já mudaram, né? Eu vi, tem alguns que têm até a bengala no ombro, que eu achei ótimo, isso aqui eu gostei. Não sei se eu respondi, Claro. Dr. Cooper, né? É, Com assim, maestria. porque a sociedade ensina a gente no velho, é ele que o processo acontece, não existe, a gente não envelhece sozinho, né? A gente envelhece num contexto. E hoje as modernas teorias de envelhecimento são, né, de curso de vida, que fala de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Esses dias eu li uma pesquisa que crianças que crescem em ambiente de muita pobreza já começam com 10 anos de vida a menos. Injusto isso, né? Isso é um fator. É ela que. Não, é o contexto que provocou isso aí. Você quando fala idade média do brasileiro, se você vai lá no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, é 80 e lá vai pedrada. Vai lá no interior do Pará, eles não chegam a 60. Né? Então, é um pouco da gente ver o contexto. Né? Doutor Aguinaldo, o senhor respondeu com a sabedoria que o tempo nos traz, viu? Que privilégio de vocês. Mas, doutora Elisângela, o doutor trouxe aqui a questão do impacto do ambiente social, das condições sociais, também na longevidade. Eu queria saber o impacto da genética. O que esse fator, a genética, influencia em termos de uma longevidade melhor? Na verdade, a genética tem um fator importante, mas menos significativo do que nossos hábitos de vida. Então, a gente sabe, os estudos mostram que 70% da forma como a gente vai envelhecer, de como a gente vai alcançar a longevidade, está relacionado com os hábitos de vida da vida toda. E 30% é relacionado com a genética. E sabendo disso, a gente tem que realmente se preocupar e manter essas condições de vida. E a questão aproveitando o que o doutor Aguinaldo falou, né, das condições sociais, esse eu acho que é um dos maiores preocupações, né, desafios aí em relação ao envelhecimento da população brasileira, porque a gente sabe que a gente alcançou nesses últimos 20 anos, né, dobrou o número de idosos no país, e a tendência é que até 2050, daqui 25 anos, a gente tenha 1/3 da população brasileira seja de idosos. Mas, até o momento, o que aconteceu? As pessoas envelheceram, estão envelhecendo, mas não necessariamente com condições de saúde adequada. E isso entra, né, pensando no contexto de vida, pensando aí nos hábitos da maioria da população, que infelizmente não tem todos os recursos, acesso a serviço de saúde, uma alimentação saudável, você pedir para uma pessoa, né, de uma condição social que ela tem que comer brócolis, legumes, ou os ovos que, né, nos últimos tempos, caro. Então, a gente sabe que tudo isso é muito mais fácil, né, ultraprocessado, industrializado, está mais acessível, mais fácil, e isso tudo vai interferir aí vai ter impacto na longevidade. Então, assim, a genética, na verdade, tem a menor parte aí de contribuição. Entendi. Quando a gente fala assim, tem que fazer alimentação saudável, exercício físico, mas a maioria da nossa população não tem condições, porque sai trabalhar 5, 6 horas da manhã, pega um trânsito, um transporte, né, naquelas condições precárias e passa o dia todo trabalhando, chega em casa às vezes 7, 8 horas da noite, com família para cuidar, principalmente as mulheres, tem filhos, tripla jornada, né, nem dupla mais. Tripla. Como é que ela vai achar tempo nisso tudo para fazer uma alimentação saudável, que ela prepare para fazer exercícios físicos? Não é tão fácil, tão tranquilo assim. Eu acho que é aí que entra o nosso papel, né, dos profissionais. Como que eu vou, porque falar para uma pessoa que tem condições de fazer isso, não é mérito nenhum, tá fácil, a pessoa vai fazer. Como que a gente vai propiciar isso para quem não tem essa condição, né? Esse é um grande desafio que, como sociedade, a gente precisa encarar, enfrentar realmente, se quisermos não só uma longevidade, né? A gente não quer só uma vida longa,
A gente quer uma vida longa de De qualidade. boa qualidade. Né? Que é isso realmente que nos importa. Não adianta por mais anos na nossa vida, mas mais vida nos nossos Mais anos. vida nos nossos Doutora anos. Fernanda, É isso. você trouxe uma realidade, né, das pessoas que trabalham, chegam exaustas em casa, e aí eu me lembrei dos filhos dessa família que os pais se exaurem tanto que não têm o tempo para o diálogo, o tempo para a orientação. Então, por exemplo, nós falamos da perda de renda na aposentadoria, principalmente a aposentadoria comum, né? E a educação financeira é um tabu, porque ninguém fala quando que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto vai receber uma educação financeira que vai ser importante lá na frente para ele. Como que ele vai planejar a aposentadoria dele, numa época que ele vai precisar de medicamentos, de alimentação, De profissionais da de saúde. profissionais da saúde. Então, essa questão da educação financeira, o que vocês pensam sobre isso, né? Como que a gente poderia suprir isso para a nova geração, né? Tem que fazer parte já do currículo escolar mesmo, né? Isso independente da condição social, acho que todos dentro das suas possibilidades tem que ter essa visão de futuro, de longevidade. Eu acho que a primeira questão é realmente a sociedade entender que nós estamos envelhecendo, que a tendência é que realmente a gente se planeje em todos os sentidos. Acho que são pequenas poupanças que você vai fazendo ao longo da vida. A poupança financeira, o planejamento financeiro, a poupança em saúde. Você tem que poupar hoje um pouco dos abusos, pensando lá na frente. A poupança social, você tem que estar sempre interagindo, tendo esse convívio, bons relacionamentos, participando de grupos, tendo amigos, contexto familiar. Então, você vai fazendo as pequenas poupanças, pensando e acreditando que realmente a tendência se tudo correr bem para as pessoas, que elas consigam alcançar uma idade avançada e com qualidade, com autonomia, que é a preocupação maior, né? Você realmente poder envelhecer, mas envelhecer com qualidade, com saúde, podendo ter liberdade de fazer de viver essa aposentadoria, essa fase mais idosa da forma como você deseja e realizar os seus desejos, seus sonhos aí nessa fase conforme você planejou. Então, acho que isso já tem que ser introduzido cada vez mais cedo. As pessoas têm que... As crianças precisam aprender a ter esse convívio, né, com os idosos e toda essa educação financeira e de saúde. Eu acho que tem que começar cada vez mais cedo. E direito também. Com certeza, o direito tem que estar lá. É. Eu falo prezinho, né? Eu estou revelando minha idade. Você tem países que hoje a condução de veículo faz parte do currículo da escola, e a escola tem frota, né? Você aprende lei de trânsito, você aprende primeiros socorros, e depois você tem a prática. Isso é dentro do currículo. Dentro do currículo. Eu aprendi também em discussões de aposentadoria, parte do meu trabalho é ajudar pessoas em revisão de projeto de vida. Eu aprendi isso 30 anos trabalhando com isso, aí eu percebi, mais do que talvez uma disciplina financeira, por que não a gente amplia, sobe de nível e fala um projeto de vida, porque aí ele já junta estudos, interesses, autocuidado, autogestão. Então, hoje em dia, autonomia e autogestão para os jovens, nós estamos numa fase de mudança tão grande que esses garotos e garotas vão ter profissões que hoje não existem ainda. Então, a gente nem sabe direito como vai ser trabalho. Falar em aposentadoria para algumas áreas, inclusive, eu fico, às vezes, preocupado. Como vai ser? Será que você vai se aposentar ou o trabalho vai mudar tanto que você vai envelhecer e trabalhar
ao mesmo tempo, que é a visão que eu tenho de você trabalhar até quando você tiver prazer, até você gostar, né? Porque hoje a gente segue parâmetros que são obrigatórios, porque a sociedade precisa de controles, né? Limites, mas na minha visão, o trabalho é tão importante que deveria ser começado a pensar lá atrás, num projeto mais amplo. Autocuidado, autocontrole, cuidado da sua saúde, autogestão financeira, saúde espiritual. Por isso que eu acho que deveria chamar mesmo projeto de vida, né? Da criançada começar a pensar na própria vida. Eu acho que essa questão que o doutor tocou sobre espiritualidade, nós estávamos até conversando aqui com o nosso gerente do estúdio, né, que há estudos que dizem que as pessoas que cantam, estamos conversando sobre cantores, né, que isso faz bem para o coração, ou as pessoas que oram, as pessoas que rezam, né, ele tem uma tranquilidade, uma paz, ele tem um refúgio. Isso, para vocês, é um dos pilares da longevidade, pode ser um dos pilares da longevidade também? Sim, com certeza. Também tem estudos que mostram, né, o quanto que você ter fé, acreditar, independente da religião, que isso realmente tem um impacto positivo. Geralmente as pessoas que têm esse apego espiritual, essa crença, elas acabam sendo mais otimistas, tendo uma visão melhor da vida, vendo o lado positivo das situações, e acaba sendo mais resiliente, acaba também conseguindo entender as dificuldades que vão surgindo aí ao longo da vida, conseguindo lidar melhor com as perdas, com as frustrações. E então a questão espiritual é fundamental, é um pilar importante. Dentro dos ganhos que eu disse que a psicologia gerotranscendência, uma palavra nova, né? Que é com a idade eu sou mais sensível a coisas transcendentais, ao significado das coisas, à profundidade das coisas, né? E isso me faz mais sábio, mais sensível, e é onde eu entro na seara espiritual, né? De quem eu sou, por que eu estou aqui, essas coisas todas, até quando. E já dá treino para algo que começa, na psicologia também, começa a trabalhar finitude. Não é uma coisa que a gente tem medo, até resiste, não quero. Parte do etarismo é isso, eu tenho medo de ficar velho, então eu rejeito esse velho que está na minha frente, não por ele, mas é pelo meu medo de ficar velho. Então, gerotranscendência é algo que eu acho que eu estou ganhando, né? Eu sou muito mais sensível para essas coisas agora do que era antes, né? Quando eu vejo, né, nós só citamos, né, vamos pegar a situação de guerras do mundo, isso está me exigindo conversas com a minha mulher, né, de realmente esse mundo, o que está acontecendo, isso está mexendo comigo mais do que mexia antes, mas também com o futuro dos meus filhos, né, com a minha finitude até quando, como é que olha, né, não só a aposentadoria, mas eu estou me preparando para quando eu não estiver aqui, vai estar tudo minha. Deixei marcas na PUC quando eu saí, né, vou deixar marcas dos meus filhos lá. Então, para mim também isso, a idade traz isso também, né? Eu fiquei mais sensível a isso e estou investindo um bom tempo nisso aí, né? O senhor começou a responder uma pergunta que eu tinha aqui. Eu queria saber os ganhos e as perdas do envelhecimento. O que a gente pode, inclusive no ponto psicológico, na questão de gestão de emoção. O senhor já trouxe uma, que é a sabedoria, a gente vai adquirindo sabedoria. Agora, essa outra de ficar mais emotivo. Eu reconheço, eu também, viu? Já estou um pouco mais emotiva. Depois dos 40, eu me permito chorar mais. Isso. Eu acho que, assim, acho não, eu acompanho as pesquisas da minha mulher e estão indicando, como, por exemplo, eu tenho maior capacidade de viver conflitos, eu
sou menos controlado do que já fui por situações conflituosas. Eu tenho capacidade de me distanciar um pouquinho e de trabalhar isso com mais calma, né? Outro ganho que eu considero é a minha seletividade emocional. Deus é fantástico. Ele sabia que quando eu tivesse essa idade, eu não ia ter mais capacidade para ter tantos amigos no Facebook e dar atenção para todos. Não tenho. Então, a seletividade emocional fez com que eu escolhesse alguns, aqueles que fizeram mais sentido para a minha vida, e é com quem eu dou mais atenção. Os outros, claro, eu respondo, mas eu tenho um grupo seleto que ajuda até a minha saúde mental, né? Amigos nessa fase de vida que eu estou são essenciais, assim como o exercício, e, né? Desculpa, doutora, mas beber um chopinho com meus amigos, eu não sei qual remédio que o substitui. Não pode ter contraindicação. Não sei qual remédio ela substitui, mas faz bem. Veja, então, é outro ganho que, né, aquilo que eu falei, a minha inteligência mudou. Eu realmente não acompanho algumas coisas, não acompanho tudo o que acontece. E eu vejo, às vezes, minha neta de 14 anos resolve problemas de tecnologia que eu demoro 2 dias para aprender, né? Mas, quando eu aprendo, eu dou um show para ela sobre utilização, até onde, a finalidade, a história. Quando não tinha, era assim. Então, veja, eu tenho um outro tipo de inteligência. Não é que eu sou menos inteligente. Isso que a sociedade precisaria entender. Não é que eu seja menos inteligente. Eu tenho um tipo diferente de inteligente, né? O pessoal fala assim, eles não se comunicam bem. Não. É que eu falo mais objetivamente. Eu não preciso ficar com trololós, né? Eu tenho mais segurança, né? Eu sei, tenho um verbal mais treinado, eu seleciono bem as palavras e falo. Muita gente conversa comigo mais, eu percebo, eles estão treinando, eles não sabem direito o que falar e ficam jogando um monte de frases. Acho que vocês no direito devem estar acostumados com o advogado que fica... Naquela rebuscada, né? Doutora, Volta no assunto. aí eu me lembrei do filme Estagiário, que é bem interessante, né? Sim. Que o Estagiário é um programa para idosos, Isso. não é? E aí as pessoas não valorizam ele, e ele também vai de gravata, abotoadora, que nem talvez não exista mais isso. Mas, Eu ainda tenho, desculpa. e aquele jovem Tão elegante, skate, conserva. né? De skate, boné, mas daqui a pouco há uma interação. E ele começa né, contribuir para o ambiente, a dona da empresa começa a querer ele mais perto, né? Incrível, né? Então, a sociedade precisa entender melhor o que é envelhecer, né, doutora? Sim. Porque ficaram muito tempo sem discutir isso aí, né? E agora tem muitos velhos para a gente saber o que é envelhecer, o que acontece. Então, eu falei dos ganhos, as perdas acho que são mais conhecidas, todo mundo fala. As coisas caem, não é isso? Eu tenho menos força, menos equilíbrio, mas assim, quando eu... A memória Memória é outra coisa. Memória episódica. Sim, isso, eu posso não me lembrar bem o que eu... Os nomes. né, mas eu me lembro de toda a história daquele Sim, negócio que aconteceu. Então, essa minha memória também, ela tem um contexto mais amplo, mais histórico, né? Não sei, é claro, e as outras perdas aí físicas, mais físicas que acontecem, né? Sim, eu até queria complementar. Na verdade, a gente tem um termo na medicina que é neuroplasticidade, que é justamente a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões. Então, o jovem, o adulto, ele acha que o idoso não é capaz mais de aprender, ele não tem mais... Tudo para ele vai ser difícil, e não, a gente tem que realmente estar sempre criando esses estímulos, né? O senhor falar da neta e esse aprendizado novo, a tecnologia, eu já também penso, 44 anos, o tanto que já
já avançou e eu ainda não acompanhei tudo, né? Então a gente tem que estar sempre se desafiando e o cérebro acompanha. É só você realmente dar o estímulo É a e pedagogia que precisa mudar. exato, Pedagogia de Forma. criança, de exato. pedos é criança. Então, ensinar um idoso da mesma maneira como se ensina uma criança, não vai dar Vai certo, aprender. né? Tem que ensinar de acordo com a idade. Então, é mais vivencial, permite erros. Eu posso errar, ninguém vai, nem vou lá. Isso sim, aí eu aprendo, né? Tem uma parte que eu vou fazer sozinha, né? Sim. Mas eu preciso de mais tempo, mas eu aprendo. Veja, a diferença então é a eu não sei qual o tema, mas é andragogia, desculpa, é andragogia, que é uma palavra que a gente usa, andragogia para educação de adultos e pedagogia para educação de criança. Então, cruzar esses dois não funciona. Nossa, que maravilha. A gente precisa caminhar para o encerramento do episódio, mas eu quero deixar para vocês, um tempinho para vocês abordarem o que acharem necessário, interessante para nós. Depois o Dr. Flávio faz mais uma intervenção, mas eu quero trazer aqui um outro lado da moeda. Quando a gente fala de idoso, a gente tem também hoje surgindo muito a figura do cuidador. O que a gente pode direcionar tanto na parte da gestão de emoção, do psique, para o cuidadoso, quanto na parte da área médica mesmo? O que é preciso para que esse contexto, porque é uma dupla que se forma, né? E o cuidador não necessariamente é um profissional, às vezes é um membro da família que está lá e que precisa dessa contextualização, dessa inserção na nova cultura aí da longevidade. O que os doutores recomendam? Olha, isso também estamos na transição aí do cuidador, porque na verdade hoje a maioria das pessoas que cuidam enquanto família, vamos dizer assim, não tanto profissional, eh, elas não esperavam estar naquela Não se situação, prepararam, né? Não viram ali, não tiveram um projeto de não vida tiveram um projeto, com essa versão, né? Esse papel que vai ter que desenvolver. esse novo papel de cuidar de um pai idoso. E a gente fala, tem até um termo informal, a geração sanduíche, que é a geração que justamente está cuidando dos pais e ainda cuida, às vezes, dos filhos, ajuda com os netos. Então, a questão emocional ainda é muito tensa, é difícil para o cuidador realmente conseguir conciliar tudo isso. Geralmente no meu dia a dia são inúmeros conflitos familiares nessa questão do cuidado, e independente do número de filhos, às vezes tem 2 filhos e às vezes a família com 8 filhos e que o cuidado fica sobre uma pessoa, né? Gerenciar todo a vida do idoso, o cuidado do idoso. Então é tudo isso que a gente tem que realmente ter em mente como planejamento até, né? Como que eu quero envelhecer e quando chegar essa fase, se chegar essa fase de perdas, realmente o que eu gostaria que acontecesse, quem que vai cuidar, ou eu vou ter realmente a condição financeira para contratar um cuidador, que hoje a gente sabe que o custo é muito elevado, ou eu vou realmente preferir ir para uma casa de repouso, um local que as pessoas consigam atender toda essa demanda de cuidados, e tudo isso faz parte desse planejamento de vida, de projeto de vida. E é algo que a gente não consegue discutir, na verdade, né? Você pensar que nessa fase, eu acho até, lembrei agora do meu pai, né? Porque ele sempre brincando, ele é um idoso ativo, ainda em atividade laboral, com 83 anos, mas ele sempre brincou assim, quando eu não tiver mais, já tiver gaga, ele, né, usando o termo dele leigo, vocês me colocam numa casa de repouso. Pode me colocar, eu vou ficar lá tranquilo. Então ele, de alguma forma, ele brincando, ele coloca isso como um projeto. Se precisar, eu vou muito bem para uma casa de repouso. O que não é para ser algo visto como um abandono. Às vezes é a melhor opção para aquela família. Realmente o idoso estar lá é a melhor opção para o idoso estar numa casa de repouso do que dentro de um contexto familiar tumultuado e que às vezes o cuidado em si também não é feito da melhor forma. Então a gente as pessoas ainda estão aprendendo essa forma, né, de cuidar, seja profissional, seja familiar, ainda
com muitos conflitos, com muitas questões psicológicas envolvidas, quando a gente fala de cuidador, de cuidado do idoso. Não é uma área que eu tenha muita vivência, mas eu vejo minha mulher, que foi uma das pioneiras em gerontologia. A própria profissão de gerontólogo é muito recente. Eles também estão aprendendo muita coisa, não é isso, doutor? Sim. Você fez o curso de gerontologia, né? Sim. Então, há muito... E o cuidador faz parte disso. Então, eu ouço as discussões deles e participo de algumas reuniões deles também, e vejo duas dimensões dessa discussão. Uma é o cuidador profissional, que pode e deve ser melhor treinado e melhor remunerado. Eles são muito pouco treinados também. A outra dimensão é que a gente não tem associado muito envelhecer com aumento de autogestão. Na realidade, a sociedade já, não, olha, vai ficar velho, vai ficar dependente. É isso, carimba aqui. Né? Não, em algumas sociedades, como a americana, por exemplo, se valoriza a autogestão. Eles são capazes de gerenciar-se por mais tempo, em mais coisas do que nós. Né? A gente precisa também valorizar isso no processo de... Agora, família, eu tenho muito pouco a falar, eu acho um drama muito grande. Eu não vivi isso. A única pessoa que precisou ser cuidada na minha família foi cuidada por uma filha, né? Uma filha que se dedicou e eu conversava muito, apoiava, mas essa filha ela tem uma postura religiosa de, não, Deus disse, eu faço, ela assumia como missão quase que religiosa, então sofria e... Não é por aí. Eu acho que a gente precisa começar a discutir isso em outros ambientes, em outra forma, né? De uma maneira a deixar até mesmo a família precisa conhecer. A gente falou coisa de envelhecimento aqui, que quando eu converso com pessoas amigas, né, elas também não sabem. Então, como é que você vai tratar o seu pai, por exemplo, se você não sabe que ele perde isso, que ele perde aquilo, que ele muda? Você vai ser exigente, aí ele vai ficar irascível, ele vai ficar irritado. Então, acho que o envelhecimento está emergindo na nossa sociedade e exigindo mais preparo, né? Agora, ou da família, porque geralmente a filha é a cuidadora tradicional, não é isso? Então, a filha mais velha Mais um encargo feminino que a acaba sociedade nos atribui. exatamente, né? Veja, é uma coisa da sociedade. Vai mudar isso? É fácil? É muito difícil. Por isso que precisa começar lá embaixo, no projeto de vida, mostrando para as pessoas como é que os japoneses fazem, por exemplo. O japonês é o filho mais velho que cuida dos pais, não é isso? Em outras culturas também o filho mais velho tem uma função importante. Aqui no Brasil é o oposto. É a filha mais velha que acumula. E como mudar isso é muito difícil, mas precisa. Nós precisamos, é a maneira que a sociedade enxerga o envelhecimento. Né? Como a doutora falou, 1/3 da população envelhecida vai exigir revolução. Não é nem melhoria, é uma revolução na maneira como a gente vê longevidade, então eles vão viver mais ainda. Então, mais urgência nessa revolução ainda. Maravilha. Meu caro doutor Flávio, suas palavras de encerramento, já tive aqui um sinalizador que estamos terminando. O que o Vida Legal trouxe para mim? Primeiro, esse podcast ele começou muito tempo antes, quando aqui cheguei, encontrei o Dr. Aguinaldo Neri, a gente conversou, temos amigos na psicologia em comum, foi uma conversa maravilhosa, eu aprendi muito, auri muito dos conhecimentos e da experiência do doutor, então foi fantástico. Em seguida chegou a doutora Elisângela, que foi uma adição maravilhosa à nossa conversa, colocou, né,
a questão médica, nós interagimos e a gente já começou a conversar sobre esse tema. Mas também eu gostaria de me referir a você, né, Fernanda, As perguntas foram fantásticas, viu? que é diretora da escola, né, da nossa escola, e assim, o idoso, uma coisa, ele gosta de carinho, né? Então o seu abraço, o seu sorriso, as suas lembranças, então isso foi importante. O pessoal do podcast anterior, os colegas estavam lá, os abraços, e incluindo todos, até o nosso gerente, muito importante, com a alegria da fé dele, com a orientação, com a presença dele, com a assessoria técnica dele. Então, foi marcante para mim, foi uma experiência que eu vou guardar e vou voltar para casa muito feliz. E muito obrigado. Eu também me senti muito bem e feliz nessa tarde aqui, que né, aprendi coisas, né, tive a oportunidade de falar coisas que nem sempre posso, né? Quase nunca se discute coisas sobre envelhecimento nessa profundidade, né? Então acho que isso é importante também. Eu estou saindo daqui muito satisfeito também. E agradeço mais uma vez o convite, né, doutora, que fizeram. Com certeza, muito obrigada pelo convite, por participar aí dessa discussão. Eu queria terminar com uma frase pessoal, associando com a música que o Dr. Flávio trouxe. A gente canta Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. E eu gosto de acrescentar, é preciso saber viver e envelhecer. Então, a gente está em um constante processo de aprendizado de como envelhecer com saúde e qualidade de vida. Eu acho que é isso. Nós é que agradecemos, doutora Aguinaldo, doutora Elisângela, foi um prazer, doutor Flávio. Que delícia, eu acho que encontramos o que todos queremos, independente da idade. Presença, carinho, acolhida, e nós encontramos isso aqui nesse episódio. Nós, da Smart 15, enquanto escola, temos uma missão, que é ensinar. Para ensinar, a gente precisa conhecer. E precisamos conhecer o envelhecimento, precisamos discutir mais, precisamos levar a sociedade a todas as áreas, porque é em conjunto que a gente vai identificar as situações, as circunstâncias e trazer soluções para aquelas que precisamos resolver. E a Smart 15 tem redes sociais, Instagram, canal do YouTube. Esse episódio será transmitido no Spotify, você pode ouvir quando quiser. E na Smart 15 nós temos um programa de estudo voltado para os advogados, um curso para os advogados, para a advocacia, que é muito interessante. Nós vamos fazer a 3ª edição dele agora no próximo semestre. É um curso de altos estudos jurídicos voltado para a advocacia, com temas práticos e atuais. Depois, nas nossas redes sociais, teremos toda a publicidade desse curso. Temos também agora, Dr. Flávio, uma pós-graduação com a ESMAF, Escola da Magistratura Federal do Paraná, que está excelente. Sigam os nossos sites, vejam, inscrevam-se, curtam e compartilhem. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fica Smart 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal.